Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Eu gostaria de, nesse vídeo, dar sequência a uma pequena reflexão que temos feito com respeito ao jejum, adoração e louvor e a conexão desses três elementos, notadamente nesse momento, do calendário profético em que vivemos. Nós já abordamos a questão do jejum, evidentemente de uma forma bastante sucinta e panorâmica, da mesma forma a questão relacionada à adoração, separando basicamente os elementos essenciais, uma vez que são temas grandes. Hoje eu queria falar sobre louvor. Quando nós fazemos uma avaliação sobre a questão do louvor na Bíblia, é muito interessante. A primeira menção que se tem vai estar em Levítico capítulo 19. E essa menção diz assim: quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Isso é bastante importante e significativo. Observem que a primeira menção ao louvor na Bíblia está associada aos frutos da terra, não é? Nós sabemos que a terra prometida, na tipologia do Antigo Testamento, representa Cristo. E aquilo que vem como fruto dessa terra, nada mais é do que a própria vida de Cristo. Consequentemente, é bastante sintomático que o louvor esteja associado à entrada na terra, porque pressupõe que se cruzou o Jordão, e esse é um momento importante na caminhada cristã. Mas é mais significativo ainda quando ele menciona que a oferta de louvores ao Senhor seria feita no 4º ano. Ou seja, é como se ele nos dissesse que o fruto da terra dos 3 primeiros anos seriam incircuncisos, não é? Isso é claramente uma menção de que a obra da cruz tem que ser operada para que a genuinidade da vida de Cristo flua como louvor, sendo isso um fruto da própria vida do Senhor a Ele mesmo. Afinal, o que temos nós para oferecer ao Senhor de nós mesmos? A segunda menção vai estar também em Levítico e vai falar lá no capítulo 22, no verso 29, quando oferecer de sacrifício de louvores ao Senhor. Falo-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Muito interessante, porque a nossa tendência natural é associar o louvor a vínculos de elementos relacionados à sonoridade. E nesse caso, ele está abordando a oferta de animais, não é? E, portanto, nós temos que entender que é uma revelação progressiva na Bíblia. Primeiro ele trata dos cereais, depois ele trata da vida. Ambas são figuras de Cristo. Então todo louvor que procede de nós tem a ver com aquilo que de Cristo de fato está formado em nós, em uma consciência que dá a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Só que ela não é meramente verbalizada, mas ela é vivenciada. Essa é uma questão extremamente importante e na medida do caminhamento do processo da revelação, creio que isso vai ficar mais claro. A próxima passagem que a gente observa está lá em Deuteronômio capítulo 10, quando nós vemos a seguinte menção, verso 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus. Observem essa expressão, Ele é o teu louvor.
e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Ele é o próprio louvor, né? Essa consciência tem que estar muito arraigada em nós, não é? A próxima menção vai estar relacionada a algo bastante interessante, irmãos, que vai, a meu juízo, fazer a conexão com o elemento do jejum e especialmente com o elemento da adoração, ok? Está em 1 Crônicas, capítulo 16. Diz assim: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. Ele está falando do tabernáculo de Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel. É nesse mesmo contexto, quando a arca então retorna, que Davi, mais à frente, também no livro de 1 Crônicas, diz, no verso 7, capítulo 16, naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Observe que o vínculo dos hinos, primeira vez, está associado a uma genuína adoração ao Senhor, tipificada pela sua própria representação no contexto da tipologia bíblica, pela Arca da Aliança, no Antigo Testamento. E mais à frente, nós vamos ver em 1 Crônicas, no capítulo 25, algo absolutamente maravilhoso, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 25, quando Davi vai separar os cantores, não é? No versículo 3 diz assim: quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Erias, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai. Agora presta atenção. Que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Que coisa tremenda, irmãos. Ele está dizendo que o mero tocar das harpas e dos instrumentos seria uma forma de profetizar diante do Senhor. Que coisa maravilhosa, não é? Agora, nós precisamos entender isso dentro de um contexto progressivo da revelação, e é sobre isso que eu queria falar agora. Está em 2 Crônicas, capítulo 29, né? Nessa linha da revelação relacionada ao louvor. Também estabeleceu, 2 Crônicas 29, 25, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos e alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi de Gade, o vidente, do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Esse que mandou que isso fosse feito foi o rei Ezequias, que foi um rei que fez reformas extremamente importantes quanto ao reino do sul, ou a casa de Judá. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem um holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Irmãos, essa é a primeira vez em que as ofertas feitas no altar de holocausto se faziam ao acompanhar de louvor. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi
e de Asaf o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. E o que disse Ezequias? Ele disse assim, considerando esse contexto: agora vocês se consagraram a vós mesmos ao Senhor. Aquela oferta era uma tipificação, não é? Claramente do Senhor Jesus, porque a figura do altar tem a ver com a cruz, mas nós somos chamados a tomar a nossa cruz. E nesse sentido, Ezequias diz, agora vocês se consagraram ao Senhor. Ele está vinculando a consagração a essa entrega total no altar de holocausto. Quando nós juntamos com a realidade do jejum que agrada a Deus, com vistas à busca da mente do Senhor, quando nós juntamos com a realidade da adoração, como foi mencionado em Jó, em Abraão e em Jacó, e quando nós analisamos a realidade do louvor, que não se inicia por instrumentos, mas se inicia por ofertas de cereais e oferta de animais, e tem a sua complementariedade descrita nas ofertas de holocausto que eram oferecidas com louvor pela primeira vez no momento de restauração, na época do rei Ezequias, irmãos, claramente, isso nos chama à realidade da nossa responsabilidade como igreja da parte do Senhor. Porque certamente, se essas coisas se tornarem reais nas nossas vidas, a vitória do Senhor sobre essa pandemia, ou sobre quaisquer outras circunstâncias, porventura que tenhamos que enfrentar, sabendo que as dores de parto vão se intensificar, seja em intensidade, seja em frequência, então sim, a igreja tem grande responsabilidade e sobre isso a igreja tem necessariamente que exercer o seu papel, seja para santificação, porque o juízo começa pela casa de Deus, e porque Deus quer que nós nos santifiquemos para possamos vê-lo, porque todo aquele que tem nele essa esperança se purifica a si mesmo. Como poderemos ser usados pelo Senhor para a última colheita que o Senhor tem nesse tempo do fim com respeito aos que ainda não creram? Então, que se possa considerar esses eventos relacionados ao jejum, adoração e louvor, que a princípio tem um foco na pandemia, com uma abrangência maior e com uma responsabilidade individual e corporativa gigantesca da parte do Senhor. E assim eu creio. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.